Trata-se do nosso loteamento que nós estamos fazendo, uma urbanização, aprovando na prefeitura, uma urbanização em torno da área do novo hospital da Unimed, ali no bairro EFAP. Então, para dar uma contextualizada na localização, né, nós temos então aqui o grande EFAP, né, a Sadia, enfim, a atual PRF, né, a UNO Chapecó. Aqui nós temos a Aurora Chapecó e a Aurora Guatambu, a Alfa agora que está ampliando, a empresa Randon, Universidade Federal, e nesse meio aqui, junto a SC 484, vai ser o novo hospital da Unimed. A intenção é o hospital começar as obras ano que vem, e da mesma forma nós precisamos começar o loteamento também ano que vem. Então nós estamos correndo bastante nesse sentido. Essa já é a visão do empreendimento que nós estamos pleiteando junto à prefeitura. Então, basicamente, ela é uma urbanização de praticamente 85 mil metros quadrados no entorno do hospital. A ideia dessa urbanização é justamente dar vida para o entorno do hospital e não deixar só aquele hospital solto no meio do nada, né? Apesar de próximo da área urbana do município. Então, nós percebemos aqui que a gente está fazendo uma urbanização só numa primeira etapa, né? Então, nós estamos focando essa urbanização numa área da saúde. Então, por isso, essa demanda de estar observando com carinho a questão do zoneamento do entorno do hospital também. Basicamente, nós temos o trevo de acesso, né? Que dá acesso antigo para a Universidade Federal, e agora vai dar acesso para essa área do hospital. Nós estamos dentro de uma macrozona de expansão futura, então, urbana futura. Então, a princípio, o zoneamento a ser adotado aqui é o zoneamento condizente com o entorno, né? Aí aqui eu trouxe algumas imagens. Então esse é o novo hospital que, na sequência, o pessoal da Unimed vai estar apresentando, porque além do zoneamento especial para o hospital, que seria o terreno deles, a gente está com esse nosso pedido agora para o zoneamento do entorno, né? Então, vai ser um hospital bem grande, terreno é 20 mil metros, a área construída final é 35, 40 mil metros, eles vão estar apresentando mais no detalhe. Um projeto bem moderno, né, medicina bem diferenciada, acho bem interessante todos conhecerem. E vai ser muito importante pelo momento que a gente está passando, né, e também para a nossa cidade, para a nossa região como um todo. E um pouquinho da questão do hospital, lógico, ela vem conectada com a questão de ter medicina já agora desde 2015 na Universidade Federal, né, da Fronteira Sul, que vai ser do ladinho ali, e também na UNO Chapecó. Então temos o curso de medicina ali funcionando e vai ter toda essa sinergia da questão do hospital estar próximo das agroindústrias e indústrias no modo geral. Agora com o contorno de extremo-oeste a gente sabe que vai ter uma pressão ainda maior para aquela região da cidade, que é onde o plano diretor direcionou a cidade, né, então colocou a maior parte da zona de expansão futura para aquele lado. Então, a gente vai ter essa sinergia do novo hospital, atendendo, logicamente, as indústrias, do modo geral, e também toda aquela região que mais cresce na cidade, né? Então, isso foi o que nós propusemos, então, para as câmaras técnicas proporcionarem e analisar. Nós fizemos uma proposta de novo zoneamento no entorno. A meu, normalmente, ela admite um zoneamento do entorno próximo. Como a gente não tem um entorno tão conectado, ela admitiria o M, se unidade de moradia, né? Mas em virtude desse projeto está sendo até executado para atender a questão do entorno do hospital, nós fizemos essa solicitação, então, querendo que na avenida de 25 mil metros aqui, que liga o trevo ao futuro restante do empreendimento, a gente tenha um FDD2, e que nas quadras do entorno do hospital nós tenhamos o FDDS. Da forma muito similar ao que acontece no hospital regional. Esse foi o nosso pedido para as câmaras técnicas. E a gente tivemos os 3 retornos das câmaras. Basicamente, a Câmara de Mobilidade nos retornou que não seria... Quem que é aqueles dois lá em cima? Não seria do... alguma apresentação. Não seria atribuição da Câmara Técnica de Mobilidade analisar a questão do zoneamento. A Câmara do Meio Ambiente, ela obviamente sugeriu que o empreendimento siga todas as aprovações, etc. Isso com certeza vai ser feito. Tem 2 gravames de estrada? E também seguiu as mesmas diretrizes da Câmara de Planejamento e Gestão do Solo Urbano. A Câmara de Gestão do Solo Urbano, ela a princípio acatou todos os nossos pedidos, né? Mas ela fez uma sugestão de transformar, em vez de colocar o FDD2 na avenida, colocar o FDD1
não ter conflito, porque na FDD2 eu posso até atividades de potencial alto de degradação ambiental, desde que isso seja aprovado, logicamente. Já no FDD1 não pode, então eles sugeriram baixar para o FDD1 e a gente, né, assim, entende e concorda com esse pedido. E a outra coisa que a Câmara também teve um entendimento diferente foi a questão de não colocar o FDDS em todas as quadras do entorno, apenas nas quadras a leste e sul. Então aqui a gente trouxe até que essa é a nossa visão, o nosso entendimento, talvez deveríamos ter mandado para as câmaras também já antes, mas enfim, o que a gente trouxe aqui, então, o Hospital do Unimed hoje no centro, ele já tem as quadras de todo o entorno do hospital, são com zoneamento AOC, então é o zoneamento com maiores potenciais da cidade e que é muito similar ao zoneamento da FDDS. Então, e tem uma área de quadras aqui no entorno do Hospital do Centro de 150 mil metros praticamente. Então, a gente trouxe essa informação para mostrar que realmente o hospital atual da Unimed, ele é o antigo Hospital Santo Antônio, então ele já está no centro da cidade, ele tem um terreno de 10 mil metros quadrados, mais ou menos, quase 11, e ele já tem um zoneamento bem condizente com as atividades hospitalares no entorno dele. E o hospital regional, nosso hospital regional, então, ele no entorno dele todo, como ele está um pouco mais afastado, deslocado do centro, ele tem um zoneamento previsto que é o FDDS, que é um zoneamento para a saúde, né? Então, de forma similar a essa questão do hospital regional, a gente está solicitando isso para o novo hospital do Unimed lá no IFAP. Aqui o hospital regional tem aproximadamente 35 mil metros de terreno e 107 mil metros de quadras no entorno, né? Então, o que a gente traz agora para a plenária e para a discussão com vocês, e para, lógico, deliberação e aprovação, né, se todos concordarem, então transformando o zoneamento ao longo da avenida para o FDD1, acatando o que a Câmara de Planejamento colocou, né, mas mantendo ainda o FDDS nas 3 quadras à direita e também nas 3 quadras à esquerda, né, e para isso, logicamente, a gente está acatando também uma demanda que eles nos colocaram, que é alargar essa via para 18 metros e essa via aqui nesse trecho para 18 metros também. Então, essa é a nossa proposição. Aqui nós temos o hospital então, da Unimed, né, vai ser toda essa quadra aqui com 20 mil metros quadrados, e o entorno todo, nessa primeira etapa, vai dar um entorno de 31 mil metros de área de UFDDS. E quando for expandida essas quadras aqui, vai passar para mais 59 mil metros quadrados de UFDDS. Então, no final desse projeto, quando essas outras quadras que forem concluídas, vai dar um total de 91 mil metros de área de UFDDS. Então a gente percebe que essa área aqui ela é menor do que tem no entorno do regional e é menor do que tem no entorno imediato do Hospital do Unimed aqui no centro. Então a gente acha que, apesar de aparentemente ser uma área até significativa em função dessa primeira etapa ser pequena, mas se nós for pensar no projeto como um todo, não é nada demais esse pleito que a gente está solicitando. E essa atividade acessória, a gente sabe muito bem, né, no entorno dos hospitais, ela é muito importante para dar subsídio também para que a atividade hospitalar aconteça da melhor forma. Então, basicamente é isso, e aí a gente coloca, então, eu já fiz até um resumo aqui, seria então colocar para aprovação e análise de vocês, então acatar a questão de reduzir para o FDD1 na avenida, né, e manter, logicamente, em todas as quadras do entorno do hospital o zoneamento FDDS, né, lógico, em função do alargamento das vias que foram previstas. Então, basicamente, seria isso aí. Obrigado, Biva. Vou passar para o Evandro. Tem algum parecer para a leitura? Eu que sou que leio. Pedro. Isso. Pode. Eu deixei o microfone com ele. O Daniel está abrindo parecer, mas eu já vou lendo. Pode ir ao despacho 2 já. Isso. Então, os pareceres das câmaras técnicas de planejamento do solo e de meio ambiente, ele diz que a Câmara de Mobilidade entendeu que não era de competência dela e se absteve de analisar. Então, despacho 2, parecer da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo. A Câmara concorda com o gravamento do FDDS nas quadras contestadas para a Rua E na quadra contestada para a Rua C, localizada entre a Rua E e a Avenida A somente. Quanto ao FDD2 na Avenida A, a Câmara concorda com os índices urbanísticos a serem aplicados nos lotes,
Porém, tendo em vista que o zoneamento FDD2 permite a implantação de atividades com grande potencial de degradação ambiental, podendo não ser compatíveis com as proximidades de um hospital, sugerimos o zoneamento UFDD1, onde a implantação de atividades de grande potencial de degradação ambiental é sujeita a análise. Nas quadras restantes, na porção central e oeste do loteamento, excetuando os lotes gravados com zoneamento da Avenida A, sugerimos o zoneamento M, unidade de moradia, onde além do uso residencial qualificado, as atividades de baixo potencial de degradação ambiental são permitidas, visando proporcionar um equilíbrio do adensamento populacional e potencial construtivos ambiental autorizadas pela UFDD1 e FDD2. A Câmara de Técnica de Meio Ambiente e Saneamento, no despacho 4, escreve que a Câmara Técnica a Câmara Técnica de Meio Ambiente e Saneamento tem o mesmo entendimento do parecer da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo, antes lidos para o caso. A Câmara Técnica também orienta para a verificação de uma APP na parcela sul do loteamento proposto. Esses são os pareceres, presidente. Então, senhores, fica claro, então, pelo que os senhores observam, é um loteamento que nasce, uma parte do loteamento que nasce em função do hospital da Unimed, que será apresentado logo em seguida. Então, os assuntos vieram para o Conselho de forma conjunta, até para não criar nenhum tipo de dificuldade de interpretação por parte dos conselheiros, certo? Então, por isso que nós já submetemos eles de forma conjunta, trazendo no mesmo dia. Então, coloco para os senhores para a palavra aberta, se alguém deseja. Leno quer fazer uso da palavra. Nós estamos falando sobre o loteamento, tá? Bom dia, presidente. Fica à vontade. Bom dia, conselheiros. Presidente, não, mas é só uma dúvida que eu tenho em relação ali, a questão das vias. A sugestão é ficar em 18 metros ou 25 metros? E aí já concluo, né? Piva, quer tirar dúvida? Uma delas é 25 e as demais são 18. Isso, a via principal é 25 e as do entorno são 18. Isso, conforme a Câmara orientou. Correto. Porque a gente sabe que a gente tem tanto o hospital da Unimed quanto o regional, para que todos os conhecem, e a gente tem aquela dificuldade de estacionamentos em vias com estacionamento duplo. Ou seja, tem um estacionamento, o pessoal estaciona aqui, um estaciona lá e acaba interrompendo. Então, talvez a via mais estreita vai ocorrer isso, diferente das laterais, que o pessoal onde é área de saúde, o pessoal vai estacionar para fazer uma coisa. Então, pode não ser um estacionamento demorado, mas mesmo que seja temporário, acaba atrapalhando as vias. Então, eu acho que, de minha opinião, que se mantivesse a possibilidade dos 25 metros. Sim, mas está mantido. Na avenida principal está os 25 metros. Para todo o entorno do hospital, na minha sugestão. Pois é, Lino, mas daí, tudo bem, é uma sugestão. Deixa o Evandro falar pela mobilidade, senão nós vamos ter que trocar todo o projeto. Fala, Evandro, por favor. Não, eu só queria fazer uma observação, até que a Câmara de Mobilidade se absteve de se manifestar, porque o que está em solicitação é a questão do zoneamento e não a aprovação do projeto geométrico do loteamento em si. Isso, é uma proposição do zoneamento. Ele está colocando a questão das vias para poder justificar o zoneamento futuro, para ele poder urbanizar no entorno do hospital. Senão de nada adianta a gente aprovar o hospital e não ter serviço no entorno, não ter possibilidade de parcelamento no entorno. Depois, no geométrico, é que vai ser analisado pela mobilidade. Daí. Isso é uma proposição para a questão de justificativa de zoneamento. Até para explicar um pouquinho melhor, assim, a primeira questão que surgiu foi a questão das larguras das vias e foi super debatido com os técnicos ali da SEDUR e também internamente delicado, porque a gente não vai fazer um empreendimento lá, tanto o loteamento quanto o hospital, para se esnuncar, Deus no livre, né? Então, a gente fez o levantamento de como é que são as ruas no entorno do hospital regional, são todas de 18 metros e 25 metros, que era para ser 25, a Florianópolis tem 22 e pouco. Então, e elas estão com caixas que só permitem uma circulação, então realmente ali tem um problema. No hospital Unimed do centro já são todas vias de 25, que acabam tendo uns 23, né? Mas assim, a gente discutiu bastante essa questão, inclusive nós fizemos aqueles alargamentos de 18 metros que está proposto ali, justamente para melhorar essa condição da mobilidade no entorno do hospital. E também ali, nas etapas seguintes do empreendimento, aí ele vai passar de 100 mil metros, né, de 85 mil metros que a gente está colocando, aí nós vamos fazer um ISV do restante do empreendimento, que vai tratar toda essa questão também.
Então a gente deixou aqui a principal com 25 para atender a questão do trevo também, e as outras a gente fez esses alargamentos de 18 metros, né? E obviamente isso aí vai ser ainda analisado, discutido na sequência da aprovação do loteamento. O que nós estamos aprovando é só o zoneamento e não o loteamento. Então, consulte se não há mais alguma participação. Não havendo, então, coloque em apreciação dos senhores o processo 11.352/21. Os que concordam permanecem como se encontram, os que discordam manifestem. Então, fica aprovado, então, o processo 11.352. Vamos, então, já para o projeto que é contíguo, processo 11.354/2021, da Unimed, Chapecó, aprovação de projeto especial para edificação do hospital em futuro loteamento sobre análise da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Então, com a palavra, o pessoal da Unimed. Fica à vontade. Bom dia, pessoal. Meu nome é Maicon, eu sou gerente do Hospital Unimed. A gente vai apresentar um pouquinho para vocês do projeto do Hospital da Grande EFAP. O Pivo acabou falando algumas coisas também, que ele tem conhecimento junto conosco. Então vamos lá. Essa é a foto inicial, que o Pivo acabou mostrando antes, nosso projeto, nosso plano diretor como um todo. Quando finalizado com as 3 torres, essa será a possível foto do hospital lá na Grande EFAP. Também, como mostrado pelo Piva, aqui eu trago um pouquinho de onde que é a área, né, onde que ela está localizada. O tamanho do terreno adquirido lá em 2014 ele é de 20 mil metros quadrados. Aqui um pouquinho do mapa, como também foi mostrado antes, um pouquinho maior pelo Google, mostrando onde ele vai ficar localizado no empreendimento. O que a gente está fazendo nesse momento, né? Com base num cronograma físico-financeiro, a gente vai fazer a obra, gostaríamos de fazer a obra em 3 etapas, né? Para vocês terem uma ideia, nosso hospital atual no centro ele tem 22 mil metros edificados. Esse projeto como um todo, o plano diretor, ele vai para 48 mil, 50 mil metros quadrados. Então é um hospital grande. Nessa primeira fase, a gente vai edificar e colocar em funcionamento em torno de 20 mil metros quadrados, ou seja, a mesma capacidade que temos aqui no Hospital do Centro. Aqui a gente abre um pouquinho nessa primeira fase o que a gente vai colocar. Os setores que a gente pretende colocar conforme a nossa necessidade, conforme a demanda. Lembrando também um pouquinho, como o Pivo falou antes, nós temos muitos clientes naquela região em potencial, parcerias futuras, né, com os cursos de medicina. São várias ideias estratégicas que se tem para esse hospital. E todo mundo sabe que é uma região muito importante, uma região de crescimento. E assim a gente pretende fazer um hospital lá também. Então, pronto atendimento, centro diagnóstico por imagem, atenção personalizada à saúde, o nosso núcleo de Univida, aqui quantidade de consultórios e tudo que precisa, né, conforme o padrão da legislação. Ainda nessa fase inicial, a gente gostaria de colocar, e vamos colocar o serviço de radioterapia, que a gente não tem. Hoje a gente tem credenciado na nossa rede, a parte de medicina nuclear também. Então, esse é um projeto muito importante para nós, o Sistema Unimed. E também a gente vai estar colocando, vocês podem ver que são vários andares naquela primeira torre para internações, com 54 leitos para cada andar. Como o Piva falou, no EIV. Também precisamos de áreas de apoio, né? O hospital tem bastante área de apoio dentro dele. Mesmo no EIV. Aqui eu totalizo na primeira fase um esboço dos 23 mil metros quadrados. Tem toda a discussão técnica do assunto, daí nesse momento. trazer por meio. Aqui eu trago um esboço da planta baixa desse primeiro pavimento que a gente mostrou. Sequência. Essa aqui é aquela primeira torre que a gente viu aí, em verde, que é os primeiros 54 leitos. Esse azul aqui no canto direito é a nossa radioterapia. No amarelinho um pronto atendimento. Aqui atrás são estacionamentos. Nessa obra está previsto 252 vagas de estacionamento, 18 motos. Aí depois vem a segunda fase, que seria a torre 2, né, já englobando mais serviços, todos contíguos, interligados com o projeto como um todo.
e depois vem a fase 3, que é a terceira torre, né? Então, já vai sair a minuta lá atrás, nós temos a área de serviço, da lei. Está totalmente interligado também com as torres, não, isso é totalizando no final, nesse momento do projeto, em torno de 45 mil metros quadrados. Então, qual que é o nosso pedido? O que a gente está discutindo, né? A gente sabe a importância de um hospital ser verticalizado, que é para te ganhar outras áreas de circulação, funcionamento e tudo mais. Tem a minuta aqui. Dentro da autorização, nós queremos utilizar o que está dentro da autorização da ANAC, e uma sem sugestão de projeto alteração especial, que eles já mandaram corrigido. No FDDS, ele coloca como limite 8 pavimentos, né? Como área de expansão 3.6, o terreno tem 20 mil metros quadrados, já estaria 72 mil metros quadrados. Veja que nós estamos falando em 45, aqui os 50, mas a questão é limite de altura. Lá no FDDS ele fala em 8 pavimentos. Nós gostaríamos, e com base no que é permitido pela ANAC, sem nenhum projeto especial da ANAC, 12 pavimentos. Então o pedido da Unimed Chapecó é este, né, que seja concedido através do projeto especial até 12 pavimentos, que possibilite uma verticalização do hospital no seu limite sem comprometer nada, né? Como o Piva falou também, a nossa ideia é começar em 2022. Já apresentaram. Gostaríamos, né, de passar, temos toda a parte de aprovação de projetos, que está bem adiantada. Metade do mês agora vai para a próxima e câmara. todos os projetos complexos de implantação da construção do hospital, mas a ideia é começar em 2022. Foram ousados, eles já apresentaram como se aqui fosse passar. Aqui tem os pareceres das câmaras, mas como eu observei, vai ser lido na sequência, né? Aqui é a nossa solicitação, que eu resumi para vocês o que seria. E normalmente seria isso. Estou disposto a perguntas. Só colocar para os senhores, então, trata-se do projeto especial, pedido da Unimed Chapecó, hospital, muito bem-vindo, por sinal, nesse momento, né? Hospital. Então, eu coloco em apreciação dos senhores, obviamente, e também lembrando, depois virá o EIV do hospital como um todo, né? Então, nós vamos permitir agora a legislação especial para poder dar andamento e depois a apresentação do EIV. Antes os pareceres. Então, os pareceres estão dentro do processo 11.354/2021, despachos 2, 3 e 4. Parecer da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão no Solo, a Câmara concorda com a solicitação de execução do projeto especial para edificação do hospital no imóvel de matrícula imobiliária número 119.282, da propriedade de Unimed Chapecó, bem como com os índices urbanísticos apresentados na minuta do projeto de lei. Solicitamos apenas que seja suprimido o artigo 2º, uma vez que não é necessário que o imóvel seja gravado como área de urbanização específica para que seja autorizado o projeto especial de edificação. Sugerimos que o imóvel seja gravado com zoneamento UFDDS, que é a Unidade Funcional de Desenvolvimento dos Serviços de Saúde. Ao despacho 3, Câmara da Técnica de Meio Ambiente e Saneamento, a Câmara concorda com a solicitação de execução de projeto especial para edificação de hospital no mesmo imóvel, bem como com os índices urbanísticos apresentados na minuta de projeto de lei. E o despacho 4 da Câmara de Mobilidade, a Câmara é favorável à execução de projeto especial para edificação de hospital no imóvel de propriedade da Unimed, bem como com os índices urbanísticos apresentados na minuta do projeto de lei. Observe-se apenas que a lei proposta não autoriza aprovação e licenças para construção, conforme mencionado no requerimento, sendo que o empreendimento deverá passar pelo processo regular de análise e aprovação. Sugerimos também que seja suprimido o artigo 2º, uma vez que não é necessário que o imóvel seja gravado como área de urbanização específica para que seja autorizado o projeto especial da edificação. Esses são os pareceres. Dos pareceres foram acatados, então, na minuta do projeto de lei? Sim. É que no pedido, o artigo 3, a gente pede, né, que é a questão dos 12 pavimentos. Então, o pessoal autoriza, né, o artigo 3, né, só pede para suprimir o 2 e gravar com o FDDS. Só que o FDDS limita 8 pavimentos. Até eu tirei a dúvida do pessoal e falou, não, o projeto de lei pode ficar com o FDDS, mas com o que está no artigo 3 do pedido, aí liberando os 12 pavimentos. Isso, então só para deixar claro, é o que eu entendi. Isso, para deixar claro para todos que na minuta vai de que fica o gravame de um FDDS, porém aquele empreendimento específico, num quadro e lote específico, terá a permissão para até 12 pavimentos. Não é 12, é até 12. Né? Daqui a pouco vai o projeto levar a fazer 9, 10, enfim, essa flexibilidade para poder atender essa demanda de saúde. Consulte se há mais algum conselheiro para se manifestar.
Não havendo, então coloque em apreciação o processo 11.354-21 da Unimed Chapecó. Os que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestem. Então fica aprovado então a minuta, projeto especial que nós vamos dar o andamento então a partir de agora. Passamos ao processo 11.553, Paulo Henrique Moura Moreira. Vocês têm alguém para apresentar? O pessoal está aí. É um gravame de estrada municipal de uma área de terras, matrícula 142.250. Eu já passamos ao... Só para o primeiro tenho... Presidente, bem rapidinho. Essa situação em que temos 2 gravames e um desgrave, correto? Isso. A gente não consegue fazer, de repente, a leitura e a votação em bloco para adiantar um pouco? Olha, uma sugestão interessante. Consulta os senhores, então, para a gente apresentar os gravames juntos e aprovar e vamos dizer, discorrer dos 3 ao mesmo tempo. Consulte-se alguma objeção. Não havendo, então vamos passar para as apresentações. São 2 gravames de estrada, o outro é um assunto... Então é um gravame do 11.553 e do 11.800. E do 11. e o 4.301. 301. São 2. E o terceiro, daí é desgrave, o 11.740 e o 11.803 são separados. Então, façamos juntos o 11.553 e o 4.301, que é do Leocir Luiz Meotti. Então, vamos apresentar primeiro o do Paulo. O pessoal que vai apresentar o desgrave, então, lá do Paulo. E depois, não sei, o pessoal que vai apresentar do Leocir Meotti está por aí? Não tem, só tem leitura de parecer. Então tá. Então vamos no do Paulo primeiro, depois a gente já dá o andamento nos 2 em bloco. Pode falar. Bom dia a todos. Tá? Então é o seguinte, nós temos aí nós estamos num processo de construção, uma matrícula que não faz divisa com nenhuma das estradas municipais, tá? Tem como mostrar a área aí, coisa assim? Que apresenta no plano diretor. Então a gente tem com essa dificuldade de aprovação de projetos, tá? Na SEDUR. Então a gente solicitou esse gravame. Esse gravame, se permitir abrir, eu vou apresentar. Então essa é a matrícula, tá? A matrícula está atualizada, mas ela atualmente ela utiliza de uma estrada de 140 metros até a estrada principal ali, que liga a zona rural à zona urbana da cidade. Tem parecer isso aí? Então é uma estrada que já é utilizada, ela está na divisa de duas matrículas, tá? Mas ela é utilizada anteriormente a 2014, tá? Os confrontantes estão cientes, porque é uma estrada utilizada há muito tempo. Tem outro arquivo que tem uma imagem, pode abrir para mim, por favor? Qual? Eu não estou vendo direito, é uma de outra, abaixo, é outro processo. Embaixo. Esse aí. Então aqui na primeira imagem aí de cima é a localização, tá? Então mais acima tem o laserzinho? Então aqui é a matrícula que a gente vai fazer está em processo de aprovação de projeto. Esse daqui é o gravame, é uma estradinha que já há bastante tempo, e as duas matrículas que vai ser afetadas, né? E aqui vai ser a estrada principal.
Então, aqui a situação, né, lá na linha Simoneto, aqui é a Grande Chapecó. Esse daqui é uma imagem do Google de 2006, que apresenta, porque aqui a imagem não fica legal, mas aqui está a estradinha de 2006, né, comprovando então que a estrada já existe antes de 2014. E aqui é uma estrada, uma imagem atual, tá? A matrícula é em questão, né? Então eu nesses termos aí eu peço deferimento de uma estrada, de uma via secundária, né, conforme o plano diretor. Então, o gravame de estrada para uma área encravada, isso fica lá na linha Simoneto, proximidades do contorno viário, do novo contorno viário extremo-oeste. Pareceres, Pedro? Parte 6, dentro do processo da Câmara Técnica de Mobilidade, considerando que as solicitações da Câmara Técnica de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Cidade foram atendidas, teve algumas solicitações do curso do processo, a Câmara então encaminha para a inclusão da pauta do plenário do Concidade, então estando apto para a apreciação dos conselheiros. Consulte se há alguma objeção. Não havendo? Então já colocamos de apreciação processo 11553. Os que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestam. Então fica aprovado, encaminha-se então para a gente fazer o gravame da estrada municipal secundária, então conforme solicitação. Passo já então com o pedido do Leno, já vamos deliberar sobre o outro gravame, que é o 4.301, Leocir Luiz Meotti. Vocês têm alguém para apresentar? Se não tem, mas tem a solicitação e o Pedro vai fazer a leitura dos pareceres, vamos ver se tem alguma... Eu acho que tem imagem sim, né? Obrigado. Me dá o microfone aí. Muito bem, então o processo... Só um pouquinho, Pedro, só um pouquinho. Senhores, eu até gostaria só deixar um parênteses para a gente poder avançar, e eu vou propor isso já na semana que vem para o Pedro, para a gente pensar numa resolução em que nós possamos tratar de forma técnica esses desgraves para evitar de ter que vir para o plenário. Isso está previsto no plano, mas é algo que a gente pode superar com o entendimento de todos já na próxima reunião, até porque teremos os novos conselheiros e aí isso vai facilitar a dinâmica, porque é muito mais uma questão técnica de acesso, já tem pessoal da mobilidade, quer dizer, acho que encurta o caminho e não tira o tempo dos senhores que já estão aqui se dispondo, né, voluntariamente, ainda tem que enfrentar desgrave, gravame, coisas simples que são para dar acesso a algumas propriedades mesmo. Nós temos um novo diagnóstico socioambiental, que inclusive nós estamos compilando os dados, e na próxima reunião eu já quero apresentar para os senhores também. Foi elaborado pela Universidade Uno Chapecó e pela UNOESC, o estudo socioambiental da cidade, e que vai trazer um mapa também do novo mapa das áreas verdes, dos gravames, que também vai economizar um grande tempo nosso para ficar aqui discutindo gravame ou não de mapas antigos. Precisamos usar da tecnologia também para dar velocidade nas nossas ações. Eu me comprometo que a gente já traga uma resolução dessa questão dos desgraves para podermos avançar. Só esse parênteses. Obrigado. Obrigado, secretário. Então, o requerimento de Leocir Luiz Meotti é um gravame de estrada municipal no mapa geral da cidade, estrada que estão, segundo o requerente, existe há mais de 20 anos. Conforme o processo foi enviado, a Daniele colocou o trecho a ser gravado e, após a solicitação de correções, a Câmara Técnica de Mobilidade também opinou lá no despacho 8, em reunião realizada no dia 7/5,
pelo deferimento do pedido de gravame de estrada. Então, estando apto para apreciação dos conselheiros. Evandro, alguma manifestação pela Câmara? Já está ok? Consulta então, senhores, se há alguma objeção. Não havendo, coloquem em apreciação então o processo 4.301. Os que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestem. Então, fica aprovado também o 4.301. Avançamos então para o 11.740, EPMH, Participações Societárias Limitada, e aí desgrave, e aí incorporação de zoneamento adjacente e áreas de terra sob matrículas 81.290 e 81.291. O Eliano está fazendo a apresentação, então já com a palavra. Bom dia a todos. Tentarei ser breve. Então, novamente, a gente está aqui para apresentar um processo, representando aqui o lado do cliente. A apresentação vai ser feita por mim, Eliano Caneleto, arquiteto urbanista, responsável também pelo processo. Rafael Gasparini e Ricardo, eles também fizeram parte para a organização ali do processo em si. Na verdade, então, o que nos levou, que nos motivou aqui a solicitação, né, para a área, né, é justamente por ter passado por um processo de supressão anterior ao Plano Diretor 2014, onde no anexo 3º da macrozona urbana e suas subdivisões, ele já deveria ter sido feito esse desgrave, lá em 2007. Então a gente vai apresentar a evolução da área para que ficamos aqui em acordo, né, do seu desgrave. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Justamente é a aprovação do desgrave de área especial de interesse ambiental à ilha e incorporação de zoneamento adjacente. Então a gente aqui coloca um ponto bem relevante para o município, que por várias vezes a gente vem aqui perante a Concidade, justamente para se posicionar por empreendedores que querem desenvolver em Chapecó suas atividades comerciais, e essa área é um ponto estratégico da cidade para a implantação do empreendimento. Então, primeiramente, a gente passou por um processo de gravame de área de urbanização específica, o que foi tramitado da Câmara Técnica, discutido por várias vezes, e nós chegamos num entendimento em conjunto com a Câmara, né, com as 3 câmaras e aqui agora com vocês, em gravar o zoneamento adjacente, certo? Porque seria mais um gravame de área de urbanização específica e que contemplaria ali a edificação. Porém, é só deixar um destaque que o empreendedor gostaria de fazer o dobro do que vai ser permitido. E aí, justamente para não se expor com essa questão da área de urbanização específica e o adjacente, ele se colocou a fazer menos edificações. Então, aqui da localização da área, né, na saída aqui de Chapecó, próximo ali da Coca-Cola, né, praticamente um terreno de 40 mil metros quadrados junto ao acesso, né. As imagens aqui a gente não consegue fazer jus, né, a imagem em si. Mas está disponível, né? Sim. Sim, ela fica disponível a todos, né. A gente fez uma caracterização da parte ambiental com o Rafael, tá? E usamos as imagens de 2006 a 2020 e resgatamos todo o processo da supressão e da intervenção que houve sobre o terreno. Então nós trabalhamos ali com imagens de 2002, 2006, 2010 a 2016 e a gente veio até 2020, certo? E aí a gente entrou numa questão bem específica, então aqui, que a área ela tinha sido totalmente zoneada enquanto a ilha, né? Ela sofreu um processo de supressão e nós pedimos aqui então a intervenção para a UFRT, né? Passando para a UFRT, o restante ali é a questão da UEM do Lajeado São José e ainda a permanência do restante, do remanescente de vegetação como a ilha. Aí foi observado, né? Foi observado nessa questão da AEA justamente que o marco temporal dela foi 2011, então a gente readequou, a gente acatou a questão das câmaras técnicas e readequou ela para
para a questão de 2011, então ela avança para uma área que também tinha sido suprimida, aonde a gente vai fazer a questão do PRAD, que foi solicitado também. Então a gente vai fazer a recomposição dessa área. E a justificativa aqui, justamente, né, ela foi processo de supressão em terraplanagem em 2014, tá? Não, 2014. Teve projeto de corte junto à Fátima em 2003, teve projeto de terraplanagem também juntamente em 2003, reserva legal averbada. 20 de setembro de 2006, ela passou por um processo junto à prefeitura, onde havia o gravame dela no UFRD, já sobre a área. Junto à Fátima, em 2007, um parecer técnico ambiental. Em 2009, emitida a certidão da Fátima também quanto à questão ambiental. Então, a evolução da supressão está toda ela justificada. A gente traz aqui para o material, que fica disponível também, né, a regularidade do imóvel, né, a questão de regularidade. A parte de terraplanagem de corte, né, a parte do parecer técnico e certidão ambiental. Aqui a questão também, né, do requerente apresentou todos os projetos e adequações necessárias aos órgãos ambientais. Então aqui a gente possui também o parecer. Acatamos aqui a parte do planejamento, que defere o zoneamento adjacente, então, não a área de urbanização específica, mas o adjacente. A questão do meio ambiente, a gente também acatou, né, que eles fizeram a aprovação do desgrave da EIA, mas condicionando a imagem de satélite de 2011, né, então, e apresentaram um PRAD para essa área que estaria fora desse zoneamento. Então, aqui a gente já organizou o material que vai fazer o encaminhamento. Então, aqui nessa porção é o restante que ficaria, digamos, temos aqui a AE, aqui, né, representada pela parte branca, e aquela parte verde ali em destaque, onde seria então essa parte desse PRAD, tá? Que a gente vai organizar também para fazer a recomposição. Então aqui a gente solicita, né, então, quanto ao Flávio, né, e a equipe técnica, o aceite do desgrave da AE, o gravame conforme o zoneamento adjacente, né, como os demais do entorno, o gravame da AIA conforme imagens de 2010-2011, o encaminhamento do processo a SEDEMA e a recuperação da parte da AIA por meio desse PRAD, então, que será apresentado então, no máximo em 90 dias a contar aqui da ata. Então a gente precisa também da aprovação, aprovando, a gente faz o PRAD, encaminha para a SEDEMA e recupera aquela parte que estaria na imagem de 2011, a gente também recuperaria. Seria isso, obrigado. Certo, Eliana, hoje tem os pareceres, né? Então vamos para a leitura dos pareceres. Muito bem, os pareceres das câmaras técnicas, a Câmara Técnica de Mobilidade também retirou em pauta por entender que não tratava da competência dela esse procedimento, e a Câmara Técnica de Planejamento, no despacho 6, defere o pedido para gravar os zoneamentos FRT, o AMLSJ e a EIA nos imóveis conforme apresentado. E a Câmara Técnica de Meio Ambiente, a CT aprova o desgrave de AEA com pedido da matrícula imobiliária 81.290 e matrícula imobiliária 81.291, porém o novo gravame deverá considerar a faixa de vegetação com AEA na parte leste da área conforme imagem satélite 2011. Também deverá apresentar um PRAD no órgão ambiental municipal para a área remanescente da imagem de 2011. Esses são os pareceres. Bom, senhores, com os pareceres, então, tecnicamente explicado, consulte se algum dos senhores deseja se manifestar. Não havendo manifestação, então coloquem em apreciação o processo 11.740. Os que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestem. Fica aprovado, então, o 11.740. Vamos para o último processo. 11.803, da dona Ivone Terezinha Galon, também um projeto especial, a implantação do empreendimento comercial, ou enquanto Open Mall, tal do Outlet. Estou aprendendo também, hoje já fui no Startups, agora Outlet, Open Hall.
Vamos começar a apresentar em grupo. Não, Chapecó, ainda bem. Bom, então já passo a palavra para o Eliano, que é ele que vai apresentar também, da Dona Ivone. Então, como comentado anteriormente, esse é mais um projeto que Chapecó vai né, abraçar. A gente recebe semanalmente vários empreendedores de fora querendo vir a Chapecó. Chapecó está em alta, estávamos no Paraná, estamos agora o Ricardo Rafael está no Rio Grande do Sul e eu vou a Florianópolis. Só para destacar, eu quero só fazer uma breve. E eu também quero usar o parênteses, para falar para os conselheiros, e já isso, os futuros conselheiros, durante as eleições a gente já tratou disso, porque às vezes as pessoas questionam por que alguns empreendimentos vêm pelo 473 projeto especial. Que bom que nós temos esse dispositivo no nosso plano diretor que permite trazer projetos especiais de grande porte, e que bom que nós temos um conselho que é quem avalia, porque se a gente não tivesse esse gatilho, tivesse tudo previsto em plano, de nada adiantaria existir o conselho, né? Então essa vantagem, nós tivemos a visita do prefeito de Biguaçu essa semana, o Maurício estava comigo, e levaram várias dessas sugestões, porque Biguaçu também está enfrentando problemas para a sua expansão, acaba perdendo empreendimentos para Florianópolis e para São José, porque não tem esses gatilhos que estão sendo propiciados pelo plano diretor e pela administração. Então levaram várias dessas sugestões, então só para colocar, para externar também. Com a palavra. Obrigado. Também só para destacar, a gente está saindo agora para Florianópolis para justamente falar do Coção do Santinho. É isso aí. Da lei que foi criada, né? Então hoje nós estaremos lá jantando com o pessoal, amanhã nós temos reunião o dia inteiro para tratar da sua vinda, né? Então, a gente tem a lei específica efetivar, né? E nós estamos efetivando. A gente está entrando na fase de projeto do layout para depois vir para uma audiência pública. Foi feita uma pesquisa dentro de uma região maior agora. Estamos com os demais arquitetos reunidos para a questão do parque, das edificações, do lago, para depois encaminharmos o EIV. Então, se Deus quiser, futuramente aí estaremos já começando o EIV no próximo mês também. A expectativa é essa. Né? Então, hoje e amanhã nós teremos essas definições futuras. Então, esse é mais um empreendimento dessa mesma loja. Né? O que nos motivou aqui? Né? Então, destacar que a fase atual é o requerimento de lei especial ou específica, justamente para que a gente consiga avançar para o estudo do impacto de vizinhança, os relatórios ambientais, licenciamento ambientais e demais projetos específicos necessários. Então aqui nosso objetivo então, é a aprovação do termo de lei com gravame de área de urbanização específica, AUE, dentro do artigo 473, a partir da apreciação aqui do considerado. O foco, o objetivo então, é uma edificação comercial, essa em torno de 16 mil metros quadrados, em uma área de terra, em um terreno, né, que a gente coloca de 150 mil metros quadrados, dentro do coeficiente de aproveitamento de 0,15, e como uma contrapartida, a gente tinha aqui sugerido a distribuição dos índices urbanísticos, que daí, juntamente com as câmaras técnicas e as sugestões, a gente acatou em não distribuir os índices, porque esses 150 mil metros, ele vai utilizar muito menos o potencial, ele vai adensar menos, ele vai concentrar apenas uma edificação, e o restante do potencial, sim, nós gostaríamos de distribuir para demais áreas, mas pela sugestão foi justamente passar com que as avenidas fossem gravadas como o FDDB. Achamos a sugestão muito interessante, fizemos lá o potencial dessa área para o potencial da FDDB e eles casaram, então ficou muito interessante também. Isso foi sugerido pela Câmara e ficou muito bom. Alô? Aqui, de forma bem breve, né? Como os demais empreendimentos, né, os demais empreendedores que vêm, eles escolhem Chapecó por uma cidade estratégica, que está aí para o mundo, uma conotação sustentável para o empreendimento. O empreendimento terá selo ambiental, o investimento está na ordem do seu entorno, depois para a oferta à população de 10 milhões, só o incremento da urbanização e do empreendimento mais de 500 milhões, isso a gente sabe que é incremento de receita e renda para o município, é geração de emprego e renda, a área em si do empreendimento, da área total, 20% está para o empreendimento.
Então a gente tira 20% da área que seria loteamento convencional para adensar e coloca o empreendimento. E depois os demais itens, todos eles serão vistos no EIV. Então a localização aqui, né? Aqui nós temos o Água Santa, o loteamento em desenvolvimento. Nós já temos aqui o acesso para o Água Santa. Aqui em cima nós temos atrás da Marvel o loteamento Esperandil, já também quase em fase de finalização, já com o seu acesso aberto em 15 metros e a proposta depois é seu alargamento para os seus 25, né, para o próximo empreendimento. E aqui é a criação de uma grande avenida ligando o Água Santa até o loteamento Esperandil, que futuramente vai ligar aqui o Jardim Paraíso. Então isso será uma avenida importante, é uma avenida que tira o carro da rodovia e coloca ela para dentro do bairro. Então já a proposta é desenvolver aqui do Água Santa até o Esperandil a grande avenida e aqui a área do empreendimento, né? Então ficaria o empreendimento basicamente 20% da área aqui, a localização dele. Então basicamente ele possui um coeficiente de aproveitamento todos reduzidos. Ele reduz o coeficiente de aproveitamento em 30 mil metros, a taxa de ocupação em 7 mil metros, a taxa de permeabilidade em 20, índice verde 20 e aumenta a sua arborização em 7 mil metros. Então a gente pegou todos os coeficientes, né, e deixamos eles menores, ou seja, ele vai impactar menos naquela região, porque a gente entende que está dentro da bacia do Lajeado, a gente passou para o empreendedor a questão da bacia do Lajeado, vão ter as suas compensações, né, que daí futuramente serão trabalhadas no EIV. Então a gente criou aqui um termo de lei, né, uma base, que depois o jurídico obviamente vai revisar e vai colocar ele todo dentro do seu regramento, onde eu tenho no meu artigo 1º o empreendimento comercial das características do outlet. Tá? Então é um empreendimento como se fosse um shopping. Geração de emprego e renda a gente pode comparar com o nosso shopping que nós temos hoje em Chapecó, é dos mesmos moldes. Tá? Então esse é o objetivo, é fomentar, trazer emprego e renda também. O 2, ele fixa a urbanização específica e destaca a questão da macro área da bacia de captação. Tem ideia de valor do que o nós 3, estamos aprovando hoje? Ele Mais de 300 milhões. O objetivo único específico do projeto é o alvo. Né? Porque muitos questionam, mas se depois você volta, vai fazer outra coisa. Não, é o alvo. Não saiu o alvo, cai a lei. Tá? Numa área de 150 mil metros quadrados. O 4, tá? Justamente pensando na estruturação daquela grande via, então a gente já grava a necessidade de 39 mil metros quadrados da via. Então já a execução dela para alimentar o empreendimento e futuramente o parcelamento de solo. Então isso já vai ser feito, 39 mil metros quadrados de sistema viário. Será exclusivamente para o parcelamento futuro. Está vedado na lei o desmembramento da área, ou seja, cria-se a via, mas não pode criar o artifício depois de desmembrar sem o futuro parcelamento, atrela ao parcelamento de solo. E o 5º segue os preceitos de sustentabilidade. Então a questão de certificação, né, o resguardo ali com a questão da bacia do Lajeado. Aí nós temos os coeficientes de aproveitamento, então a gente sai da lei e cria a sua redução para justamente fixar que depois até mesmo a expansão seja limitada, não seja, né, daí que daqui a pouco surgir lá mais expansões, mais aberturas, então a gente fixa ali os coeficientes em 0,15, taxa de ocupação 15%, recuo mínimo 4, afastamento 2, taxa de permeabilidade 35%, a altura pelo CA, por quê? Por causa das torres, né, de água, então isso varia muito ali para observar o nosso shopping aqui, né. Índice verde 35, o uso ele é comercial, o tamanho mínimo do lote 108 mil metros, porque ele é um lote de 150, é uma área que nós vamos preservar a PP, nós vamos preservar os 30 mais os 10 da faixa que consta na lei. Então também respeitar essa limitação e a arborização 25%. Aí, em consonância com isso, né, as câmaras técnicas opinaram do item que a gente tinha específico da distribuição dos índices, né?
Então nós acatamos e fizemos ali uma redação sugestiva, que depois a parte jurídica pode também fazer um melhoramento, onde a gente destacou então que os índices, né, que estão destacados aqui em cima do parágrafo 1º, desses 150 mil metros quadrados, que seriam, né, naqueles percentuais passados anteriormente, que no parágrafo segundo a gente colocaria a redação da conversão das avenidas do futuro parcelamento de solo em unidade funcional de descentralização do desenvolvimento da bacia. Então, não haveria esse cômputo distribuído, porque daí, né, ficaria, de repente, conflitante com a lei vigente, e ela passa para o FDDB, que atenderia essa organização. E o 7º apenas destaca que seriam os parâmetros, né, o 6º seriam os parâmetros a serem seguidos. No 8º, a gente destaca que a área pública poderá ser alocada dentro da área de 650 mil, depois em projeto, discutido como doação, porque nós temos ali uma conotação de fazer um empreendimento com uma área depois de acesso público, como se fosse um parque. Mas isso está, digamos, a gente resguarda para o EID. No 9º, ele destaca o desmembramento da matrícula a partir da aprovação da lei. Então, aprovou a lei, se destaca a matrícula. O 10º, novamente, né, apenas a execução do projeto. E o 11º, que destaca que é SEDUR para responder depois pela sua continuidade. Então, aqui, rapidamente, só para fazer a localização, então nós temos aqui a matrícula hoje, a porção compromissada, então basicamente quase 20% aí do empreendimento, que o empreendedor se disponibiliza, toda essa grande avenida de conexão, que eu destaco, muito importante para a questão de mobilidade, né, já juntando dois acessos, né, do Água Santa aqui da Marvel ali em cima, então essa junção é muito importante. A partir da aprovação dessa lei, então, se destaca aqui, né, o desmembramento, e depois se cria essa grande avenida dentro dessa área para do futuro parcelamento. Aqui eu só destaco, então, que nós temos o zoneamento da bacia e aonde ficará, né, o zoneamento aqui enquanto urbanização específica. Aqui, então, nós só fizemos para deixar disponível a todos, para demonstrar realmente a diminuição da utilização, né, dessa área. Esse conselheiro. E aqui, para vocês observarem, né, todo esse grande lote, essa grande área de 150 mil metros, estará destacada a margem dos 10, preservado, e o azul onde será o empreendimento. E da demais área, ela terá suas áreas permeáveis, né, dos estacionamentos com também material permeável, isso tudo estará no IV. Né? Então, a gente conclui aqui com o aceite, né, pelo considerado do Gravan, da área de urbanização específica, o aceite da proposta, né, quanto à transferência do direito de construir sendo retirado, nós retiramos, e a gente acatou ali a questão do enquadramento das avenidas do futuro parcelamento de solo como FDDB. Seria isso, agradeço. Senhores, é um empreendimento que tem a previsão de conclusão já para novembro de 2023, né, Eliane, me corrija se eu estou errado. E nós estamos fazendo, e trago aqui, a questão das análises, da reunião dos técnicos da SEDUR, sempre de forma conjunta com o empreendedor, para que a gente tenha toda esta segurança, para que o Conselho também tenha segurança na aprovação. Vocês vejam aquele detalhe de impedir o desmembramento futuro, quer dizer, é uma prerrogativa, mas nós já incluímos essa suspensão, e tem um empreendedor aqui, e está a professora Rosângela, até a questão da avenida lá vai ser com ciclofaixa, já ligando então os extremos de bicicleta. É um pedido que surgiu, inclusive, das nossas reuniões descentralizadas, das eleições, né, Pedro? A questão de que nós possamos insistir nas ciclovias e ciclofaixas, e o empreendedor aqui também no futuro parcelamento e na implantação da avenida já vai prever. O Ricardo pediu a palavra, mas eu acho que a gente pode ler os pareceres antes, pode ser? Então tá, parecer, Pedro. Então, os pareceres estão nos despachos 7, 8 e 9 do processo.
Despacho 7, parecer da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo. A Câmara entende que a transferência do direito de construir pode ser aplicada à área de implantação do parque, descontadas as APPs, desde que exista previsão legal para tal. Lembrando que a transferência do potencial refere-se à edificação e não ao imóvel. A Câmara também entende que o empreendimento Open Mall pode ter índices urbanísticos diferenciados, sem que o imóvel seja gravado como área de urbanização específica, conforme prevê o artigo 473 do Plano Diretor de Chapecó. Já a Câmara Técnica de Meio Ambiente, no despacho 8, a CT aprova a minuta de lei com uma sugestão no parágrafo 2º do artigo 6º de conversão das avenidas do futuro parcelamento do solo em um FDDB. Que daí é sujeito a análise, né? Isso. Já fala aí. Sujeito a análise, isso é. E que eles já acataram, né, Eliano, isso. Despacho 9 da Câmara de Mobilidade. Conforme deliberado na reunião de 14 de maio extraordinária, esta Câmara ratifica o parecer da Câmara Técnica de Planejamento e Gestão do Solo Urbano, que eu li há 2 pareceres atrás. Ainda alertamos para observância por setor competente, uma vez que na atribuição desta Câmara, quanto à aplicabilidade, legalidade e compatibilidade com a legislação vigente, Plano Diretor e Código de Obras do artigo 6º, parágrafo 2º da minuta proposta. Esses são os pareceres. Tranquilo. Então, essas situações das câmaras, o que foi apontado, foi absorvido ali pela... E a questão da minuta da lei, né, gente? Nós estamos dando a diretriz geral. E aí, a partir da Procuradoria Jurídica, pode haver alguma questão legal que tem que ser incluída. Mas, a princípio, como eu disse, sempre construído a muitas mãos, com a participação de todos, para poder chegar o mais perto possível de uma situação que a sociedade esteja tranquila com relação ao empreendimento. Ricardo, mantém a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. O parecer foi favorável, né? Então eu acho que é um empreendimento muito interessante para a cidade, realmente. E uma coisa que me chamou a atenção e eu achei super importante é aquelas avenidas paralelas ao acesso a 282, né? Paralela a 480, né? Isso eu acho que no passado a gente já havia falado da necessidade de ter essa via paralela com essa capacidade aqui, com essa carga ali, vai ser 25 metros, correto? Isso. De nós conseguirmos, inclusive, a fazer a projeção dela ao longo, né, no sentido sul, me parece que já está, e se conseguir jogar ela até Leopoldo Sander, a previsão dela, ou a Prima do Amaral, né, como projeção de via, né? Mas vamos deixar vinculado isso na SEDUR, com certeza. Para futuros parcelamentos e no sentido norte, se der para consertar ainda, né, puder manter também, seria fantástico aí para a gente, em caso de qualquer problema no acesso ali, de ter até nesse sentido de ter uma área de escape ali, né, em caso de qualquer problema na 480. Obrigado, Ricardo. Obrigado. E aí, logo nós vamos trazer para apresentar aí, então logo fique pronto, o projeto que está sendo finalizado, né, do elevado da Bandeira. E aí nós vamos ter uma mudança no entorno também dos acessos, da questão da proposição de mão única, enfim, situações que vão de encontro a isso, tudo que nós estamos, por isso que eu disse que todos esses projetos de grande porte estão sendo construídos a muitas mãos, onde nós estamos observando toda essa questão de mobilidade, de situações futuras e de avanço da parte dessas vias de 25, de 40, enfim, para que elas possam ter continuidade e isso seja mantido na cidade. Pois não. Bom dia, presidente, bom dia, conselheiros. Aproveitar a oportunidade para falar também nesse projeto, mas principalmente também agradecer a oportunidade que eu estou na minha última reunião, representei a Biatec aí e nessa linha desse empreendimento, desse outlet, a gente teve a oportunidade no passado via Biatec conhecer esse tipo de ambiente nos Estados Unidos e ver quanto isso agrega um movimento econômico, permitindo às empresas de grande porte colocar o seu produto e a atração que traz à região, inclusive turismo. Então eu quero parabenizar o empreendedor e dizer que esse tipo de situação é que tem colocado Chapecó na vanguarda do estado e do país.
Nós somos o presidente falou há pouco de startup, dessa área da Diatec, a gente tem inúmeras situações de muito sucesso, né? E eu vou continuar agora mais na saúde, né? Agora fui eleito como presidente do Conselho Municipal de Saúde, onde a gente também vai trazer essa tecnologia toda para essa área. O outro ponto levantado pelo conselheiro Ricardo, ontem nós tivemos uma situação ali no acesso impressionante de congestionamento. Eu tenho a minha empresa ali no Dom Jerônimo, que acredito que é onde que o secretário fala que quer incluir a modificação. Vai ser mudado. Exatamente. Então, no momento que eu saí, que era próximo das 7 horas, o congestionamento da rótula da bandeira estava ultrapassando a Marvel. Então nós tínhamos uma situação ali, e aquela situação pelo bairro Eldorado ali, estava tudo congestionado também. Aquilo deve ter ultrapassado às 8 da noite, 8h30, e temos que lembrar que nós não estamos em período de universidade. Então eu acho que a missão que continua aí no Conselho, essa oportunidade que a gente tem nos projetos especiais, que o presidente bem colocou, nós de fato temos que fazer e ficar participando e, com isso, levar sempre Chapecó para frente. Muito obrigado a todos e obrigado pelas experiências. Obrigado, André. Terás uma missão aí no Conselho de Saúde, né, que não vai ser nada fácil, tão quanto a do Concidade. Então, coloco os senhores em apreciação o processo 11.803. Os que concordam permaneçam como se encontram, os que discordam manifestem. Fica aprovado, então, o processo também, o 11.803, e aí a partir de agora a gente dá vazão. Então vamos aproveitar também e fazer um agradecimento especial aos conselheiros que estão se despedindo, aqueles que estão renovando os seus mandatos e que virão, e aqui o Leno e outros que darão continuidade assim nos próximos, nos novos mandatos. Nosso muito obrigado a todos vocês. O Evandro me pediu uma palhinha antes para anunciar e informar sobre um evento interessantíssimo sobre acessibilidade. É uma live que do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, mas que terá a participação dos nossos profissionais, dos técnicos da Prefeitura. Isso é importante que os senhores divulguem, que possa ser dado publicidade, que é aquelas dúvidas corriqueiras de acessibilidade, em projeto, a questão interessante. Então, só vou passar para o Evandro, então, para fazer o... Não, só um convite rapidinho, não é assunto direto do Concidade, mas correlato à Câmara de Mobilidade e Acessibilidade, a minha Câmara Técnica. Então, fazer um convite a ciclo de palestras Juntos pela Acessibilidade, um evento do CONDE e da CPA, com apoio da Prefeitura, e vai ser um ciclo com 5 eventos de 7 a 16 de junho. Depois eu peço para o Pedro encaminhar para vocês o folderzinho digital, tá? Então, acho que só para deixar o convite aqui para todos, Juntos pela Acessibilidade, de 7 a 16 de junho, todos pela live pelo YouTube, tá? Beleza, obrigado. Eu acho que o Leno quer fazer uma última manifestação, e aí nós encerramos para... Vai para o suporte da cantoria. Pode ser lá, Leno. O suporte ali na cantoria. Bom, presidente, só fazer uma solicitação ao nosso secretário executivo. Se puder para nós organizar a questão das regiões, para a gente saber cada representante, a região que ele representa. Eu acho que teve algumas alterações, alguns loteamentos novos, mais novos, enfim, só para realocar para a gente saber com exatidão. Agora, inclusive, na alteração do plano diretor, nós vamos prever a redistribuição das regiões, incluir os novos, incluir novas situações e redistribuir para poder equacionar melhor a questão dos conselheiros. E aproveitando, eu não pedi a palavra antes, tá? A questão da Unimed é um grande impedimento para a Chapecó, que vem mais em relação à saúde, que é a saúde chapecoense que mudou, e é uma coisa que vai valorizar muito a nossa cidade. Agradecer a parceria nesse tempo todo com os conselheiros que estão nos deixando, tá? Um aprendizado lá com o André, e em nome dele agradeço a companhia de todos e as trocas de experiências. Desculpa, às vezes a gente se engana um pouquinho, não tem a prática de falar. Mas enfim, fica o sentimento de agradecimento de vocês, e eu permaneço por aqui também com o Bomir, né? E podem contar com a gente aí sempre que for preciso. Então, de minha parte é isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Leno. Obrigado a todos. Encerramos, então, até a próxima reunião.